Linha da Beira Alta, na Rádio Observador Viseu, um espaço onde damos voz a figuras e personalidades do distrito de Viseu. Eu sou o João Costa e Silva e ao longo da próxima hora todos são convidados a participar. Podem enviar a sua opinião, aquilo que pensa sobre os mais variados temas que vamos abordar por aqui, através do nosso número do WhatsApp 91 002 41 85 e também por e-mail viseu@observador.pt. Neste programa, hoje recebo uma convidada, Elsa Paes, que é deputada do Partido Socialista na Assembleia da República, eleita pelo Círculo Eleitoral de Viseu. É também socióloga. Muito bem-vinda, Elsa Paes. Obrigada, João, pelo convite. Elsa, obrigada aos nossos ouvintes. Exatamente. Pelo que sei, é natural de Mangualde, uma zona que também foi muito afetada pelos incêndios, e é por aí que eu quero começar. Viseu foi um dos distritos mais fustigados. Esta situação acontece há vários anos. Deve-se à falta de medidas de prevenção ou é algo mais que está em falta? Nós temos que fazer uma análise global da questão dos incêndios e não uma análise setorial, como agora aconteceu quando o Primeiro-Ministro decidiu falar sobre os incêndios que fustigaram a nossa região e que tenho a dizer que foram 106 mil hectares ardidos, um dos piores cenários desta década. Começo também por lamentar a perda de vidas humanas, que é sempre o que pior pode acontecer numa tragédia destas, que foram 9 vidas que ainda se perderam. De todo modo, estava eu a dizer que o Primeiro-Ministro esteve mal quando decidiu fazer uma análise muito pouco global da questão dos incêndios. Colocou a tónica, sobretudo, na existência de interesses ocultos, ignorando de forma ostensiva, por exemplo, o impacto das alterações climáticas nos incêndios florestais e também a necessidade do reforço da prevenção para que, de futuro, estas zonas não estejam tão expostas à possibilidade de incêndio como tem acontecido. Como sabemos, há uma grande dificuldade em limpar as terras, apesar de já haver legislação nesse sentido. Nós temos um território muito envelhecido e também muito pobre, onde muitas das pessoas nem sequer têm grandes condições económicas para proceder à limpeza das terras, e é preciso aqui uma política mais estruturada para ajudar e apoiar os privados, porque o Estado não se pode substituir a eles nisto que é a limpeza dos nossos territórios e que contribui muito para uma estratégia de prevenção dos incêndios. Portanto, estava eu a dizer que o Primeiro-Ministro decidiu ignorar esta visão mais global e teve uma atitude populista, concentrando a análise... Elsa Paes, só aqui uma questão. Está a dizer então que o Primeiro-Ministro preferiu dar a razão principal de tantos incêndios à questão da mão criminosa, é isso? À questão da mão criminosa, que aliás foi desmentida, quer pelos dados e mesmo por fontes da Polícia Judiciária, da GNR e do próprio Semanário Expresso, confirmaram que não há provas de que grupos criminosos estejam a incendiar florestas por motivos económicos. A PJ disse inclusivamente que deteve 29 suspeitos por terem provocado incêndios este ano, um número bastante elevado, e também os números dão-nos conta que 30% dos incêndios efetivamente são por fogo posto, mas que 70% são por negligência, e que nos últimos 3 anos triplicaram a detenção de incendiários, sendo que das pessoas que foram detidas 50% são inimputáveis. Portanto, o problema também passa por aqui, mas não passa apenas por aqui. Portanto, é um problema mais global, que tem a ver com as limpezas, que tem a ver com a prevenção, e o Primeiro-Ministro decidiu pôr a tónica exclusivamente nesta questão, o que é uma visão muito redutora de uma análise que se deve fazer deste fenómeno, que são cada vez, como sabemos, dadas as alterações climáticas, são cada vez mais frequentes e não há como os contornar, só há como os evitar. Evitar, não, porque não podemos contornar nem controlar as questões climáticas, mas podemos controlar e devemos organizar os nossos territórios, uma estratégia de política territorial
para que estejam preparados, evitando a propagação dos incêndios, assim, mal surjam os primeiros focos que são identificados também por torres de controle. Portanto, há que apostar na prevenção, há que apostar também nas equipas que estão muito no terreno, as equipas de intervenção permanente, nas unidades de proteção civil, nos cadastros das terras para se proceder também à sua limpeza, no próprio emparcelamento. Há toda uma estratégia de território, de política, que tem de ser implementado? Tem que ser implementada para que os territórios, nos territórios, ao mínimo sinal de incêndio, as populações e a proteção civil e os bombeiros estejam preparados em lógicas globais. Por exemplo, em Viseu nós tivemos bombeiros que vieram de Espanha e vinham Sim. muito bem preparados e muito bem equipados, fazendo contrafogo porque não há forma de enfrentar o fogo quando ele está em velocidade de cruzeiro. E, portanto, a forma de combater um fogo destes é fazer um contrafogo. E nós tivemos apoio de bombeiros espanhóis que tinham todos os equipamentos para fazer esse contrafogo. Portanto, há também necessidade de profissionalizar os nossos bombeiros, como outros países já o fizeram, para estarem mais preparados para fazer face a um incêndio, por um lado, e por outro lado, depois, a proteção civil e as populações para fazer face à prevenção, dado que as alterações climáticas, que também devem fazer parte das nossas preocupações, obviamente não se conseguem resolver tão rapidamente como todas estas estratégias que eu estou agora a adiantar. Combater os incendiários também, aliás, temos-o feito, não temos estado parados a esse nível e os próprios números, como eu acabei de referir, dão conta disso. É uma das perspectivas, não é necessariamente a perspectiva global como pretendeu ser apresentada pelo Primeiro-Ministro. Elsa Paes, vamos continuar aqui no tema dos incêndios, mas ia-lhe pedir uma resposta assim mais sucinta, até porque há outros temas que gostava de falar consigo. Foi anunciado um pacote de 500 milhões de euros para ajudar as famílias e os locais mais afetados por estes incêndios de setembro. Como é que acha que este pacote e como é que estas ajudas vão chegar às famílias? Como é que isto se vai materializar? Eu acho que o Governo devia falar com os autarcas e devia falar com as populações, coisa que não aconteceu quando nestes incêndios. Aliás, foram os próprios autarcas do Partido Socialista que deram conta que não havia possibilidade de falar com a senhora Ministra, que esteve ausente só apareceu ao fim de 5 dias. Também não tinha que estar no território, mas tinha que estar a coordenar e disponível para ouvir os apelos, sobretudo dos autarcas, que são os coordenadores no território de um determinado concelho. Portanto, neste momento não lhe sei dizer como é que podem ser orientadas estas verbas para apoiar as pessoas, mas há muitas terras que foram destruídas, muitas casas que foram destruídas, há muita coisa e, portanto, tem que se fazer um levantamento do que foi destruído e o que é preciso para reorganizar aquele território. O Governo tem que ter uma atitude diferente, ir ao território, falar com os autarcas, falar com as populações, fazer um diagnóstico e depois canalizar as verbas para os estragos que foram feitos e também, se possível, para prevenir que no futuro situações destas não aconteçam mais. Vamos passar aqui a outro tema, mas antes aproveito para lembrar que queremos ouvi-lo a si que está aí desse lado, através de mensagem de texto ou de voz para o 910024185, o número de WhatsApp da Rádio Observador Viseu. Pode também fazê-lo através do e-mail viseu@observador.pt. Elsa Paes, vamos falar agora sobre propriamente o interior, uma região que conhece bem, é de Mangualde. Vamos falar aqui das potencialidades, daquilo que pode melhorar e pode ser melhor. Mas antes queria lhe perguntar, numa conversa que já tive com o Pedro Alves aqui na Rádio Observador Viseu, falamos da Universidade Pública de Medicina. Faria todo o sentido o Distrito de Viseu e daria um outro prestígio e seria bom até para fixar profissionais esta universidade pública? Nós temos que apostar na medicina. Nós temos poucos médicos e, portanto, o reforço da formação em medicina é absolutamente essencial para que o país enfrente e consiga resolver o problema da carência de médicos no nosso país. Como sabe, a Ordem
dos médicos tem-se colocado aqui como um grande entrave a uma formação mais alargada de médicos e, portanto, essa questão deverá ser resolvida e, obviamente, que vejo com bons olhos a criação de uma universidade de medicina no meu distrito. Quaisquer demarches que sejam feitas nesse sentido, obviamente que valorizam o território, atraem mais pessoas para o território, nomeadamente jovens. O Politécnico também já funcionou está a funcionar como um polo que atrai jovens e tem feito um excelente trabalho a este nível, inclusivamente com a Escola de Agricultura, e, portanto, tudo o que contribua para o desenvolvimento do território e para a tratabilidade das populações, nomeadamente, e deixe-me dizer, também em Carregal do Sal há um projeto muito interessante que tem a ver com a Casa AIDO, que está muito associada ao Museu Aristides de Sousa Mendes, que foi recentemente criado, e que se afigura como podendo vir a ser um grande polo de atração de pessoas refugiadas e imigrantes que procuram o nosso território. O Presidente tem feito articulações muito boas com o tecido empresarial da região para que depois do processo de acolhimento, de integração, as pessoas também possam ver as suas vidas profissionais reorganizadas e ter aí uma integração profissional adequada às necessidades do território. Portanto, são estas as apostas. Há também, ainda agora estivemos numa reunião com autarcas do Partido Socialista, quando o meu secretário-geral decidiu, na terça-feira passada... Reunir com os autarcas, sim. Certo, ir visitar o território, e os próprios autarcas nos dão conta que, em alguns territórios, nomeadamente São Pedro Sul e também em Mangualde, há uma grande atração de jovens para a agricultura, com pequenos hectares, de 2 hectares, quer na área, sobretudo na área da fruticultura, dos mirtílios, mas também a região é muito rica, quer em queijo, quer em vinho, quer em maçã, quer agora na área da fruticultura. Portanto, há aqui um potencial de desenvolvimento muito grande. Assim, os jovens e outras pessoas menos jovens, no caso que eu referi, de refugiados e imigrantes, também encontrem condições para poderem vir a fixar-se no nosso território e contribuindo desse modo para o seu desenvolvimento. Não há territórios desenvolvidos se não tiverem pessoas. E, portanto, o problema do interior foi um problema de despovoamento que... Num território, num país que tem 300 quilómetros de largura. Falar em despovoamento até parece uma coisa estranha, porque nós vamos para a Espanha e, portanto, aquele território está todo povoado. Daí que nós também defendamos a regionalização, seria uma forma de desenvolver os territórios e de atrair as pessoas. Nós vemos que os jovens da minha geração tiveram que sair porque não haviam condições, uns regressaram, outros foram ficando e outros regressam intermitentemente. E, portanto, atrair os jovens que já saíram. E também sair é muito legítimo, porque os jovens precisam ter uma atitude global e de conhecer o mundo. Mas depois, se quiserem regressar, e só aqueles que quiserem, porque há outros que podem não querer, terem condições para regressar aos seus territórios e organizar aí as suas famílias. E, portanto, esta estratégia de desenvolvimento territorial com coesão social, atraindo as pessoas que já saíram e outras que estão a procurar o nosso país, será indiscutivelmente muito bom para o nosso território, para o desenvolvimento da economia. E nós temos aí um potencial também de turismo incrível. E a falar disso mais à frente, sim. Sim, que já está a ser explorado, aliás, com as agendas mobilizadoras também. A própria, em Mangualde, também aproveitaram os financiamentos. Sente que está a ser feito um caminho para tornar Viseu um destino turístico ainda mais atrativo no panorama nacional, uma vez que temos destinos que acabam por ser muito fortes, como o Algarve, acaba por ser sazonal, mas é um destino muito atrativo na altura do verão. Sente que Viseu está a dar os passos certos para se tornar esse destino turístico ainda mais atrativo, mas se calhar ao longo de todo o ano e aproveitando aqui as alturas que pode aproveitar de festas e de festividades que tem ao longo do ano? Eu acho que Viseu até podia ser um destino atrativo sem ser sazonal, podia ser um destino atrativo em continuidade. Sim. Porque nós temos o interior, nós somos do interior e temos muito perto de Viseu a Serra da Estrela, que é também um grande polo
de atratividade, e não estamos longe do mar. Nós estamos a 80 quilómetros do mar e a 80 quilómetros de Espanha. Portanto, Viseu está no coração de Portugal. E tem uma arquitetura geográfica, chamemos-lhe assim, muito boa para o desenvolvimento diversificado de vários tipos de culturas e vários tipos de investimento turístico. O investimento turístico que tem a ver também com a floresta, com agora uma área que está muito na moda e bem, que são os percursos que têm a ver também com a natureza, porque o contacto com a natureza, como sabem, cada vez mais as pessoas procuram este contacto com a natureza como forma de descompressão e de aliviar o stress das grandes cidades. Há inclusivamente jovens, eu tenho um filho jovem e como ele, tantos outros amigos, que estão cansados de viver na densidade das grandes cidades e que querem ir para o interior. Alguns deles estão, inclusivamente, a plantar já mirtílios na nossa zona, no distrito de Viseu. E, portanto, é preciso incentivar estes jovens também com estímulos, com apoios a créditos, apoios financeiros, programas dirigidos para eles. Eu acho que temos aqui todo um potencial que já está a ser explorado, mas ainda pouco, e que pode haver aqui maior divulgação das necessidades do território e depois um maior estímulo e uma maior organização e definição de programas que possam apoiar quem queira investir no interior. Há muito para explorar, muita potencialidade no interior. Falámos aqui sobre Viseu, o distrito de Viseu. Elsa Pais, muito obrigado por ter estado connosco. Deixe-me só dar-lhe conta de dois projetos que são muito interessantes e que são novos. Muito rapidamente. Muito rapidamente. São Sim. os condomínios da aldeia e a aldeia segura. Portanto, a aldeia segura não só para as questões do incêndio, mas também para as questões de segurança. E o condomínio da aldeia, que é uma estratégia onde as pessoas estão todas a pensar no que podem fazer para aquele território. Portanto, ficam estas duas ideias lançadas pelo Partido Socialista e que têm que ser potenciadas como um dos grandes contributos para o desenvolvimento do nosso território, onde, obviamente, as pessoas que lá vivem têm que escolher os destinos que querem para aquela região, com os apoios do Estado e com os apoios de fundos, que podem vir dos fundos naturais ou outros, que possam ser canalizados para o desenvolvimento da região. Obrigada. Elsa Pais, muito obrigado mais uma vez. Para os nossos ouvintes, dizer que pode sempre enviar a sua opinião através do 91002 4185, o número do WhatsApp da Rádio Observador Viseu, e pode também fazê-lo através do e-mail viseu@observador.pt. Muito obrigado, Elsa. Obrigada.